Hoje eu vou te mostrar como deixar o seu código Python mais funcional. E aí galera, beleza? Como eu já falei para vocês no vídeo mais recente aqui do canal, a gente está começando lá o projeto The Wise Dev para desenvolver a plataforma. E os meus ex-alunos e o Marcos, a gente resolveu utilizar o Python, que é a linguagem que eles têm mais domínio. E como vocês sabem, é um tema que eu tenho muito interesse e que eu tenho trabalhado aqui no canal também, é a questão da programação funcional. A minha disciplina de programação funcional vai começar semana que vem. Como eu já falei também, eu vou utilizar o Clojure nessa disciplina, mas como eu sempre tento juntar as coisas quando eu estou trabalhando, eu vou tentar também fazer com que o código do The Wise Dev, apesar de ser em Python, que ele seja um estilo mais funcional. Já estou até combinando lá com o pessoal, com a equipe, para que a gente tente seguir um estilo mais funcional. E aí já estava pensando em algumas coisas aqui do domínio, da escola mesmo. Então, a gente pensando em cursos, pensando em aulas, como que a gente faz para a gente projetar esse domínio de uma maneira mais funcional? Eu já tinha projetado essas mesmas entidades em um estilo mais orientado a objetos, lá no TypeScript, mas aqui no Python eu quero tentar fazer de uma maneira mais funcional. E nesse vídeo eu queria mostrar aqui para vocês, porque eu achei um post exatamente com isso, algumas dicas de como fazer para programar de uma maneira mais funcional utilizando o Python. Então você pode me perguntar por que seguir esse estilo mais funcional? É porque realmente, pessoal, ao longo aqui do meu caminho, dos meus estudos, eu tenho percebido que o estilo de programação funcional, ele tem muitas vantagens em comparação com o estilo mais orientado a objetos. Claro, a gente vai manter aqui, digamos, a principal característica da orientação a objeto, que é o polimorfismo. O fato de você poder realmente abstrair alguma coisa numa interface e ter várias implementações diferentes dessa interface, poder fazer principalmente a inversão de dependência, é um poder que eu quero manter aqui mesmo, utilizando o estilo de programação mais funcional. Mas a ideia é essa, né? A gente ter o melhor dos mundos. E essa ideia, pessoal, de programação funcional, como um estilo mais simples, ela é um pouco antiga até. Então, bem no começo aqui do canal, eu falei do livro que eu estava lendo, que é o Pragmatic Programmer. Então, desde aquela época, os autores eles já falavam sobre a preferência do estilo funcional. E nesse post que eu vou mostrar aqui para vocês, ele traz, né, o autor traz uma parte do livro Pragmatic Programmer falando exatamente sobre isso, sobre a preferência pelo estilo funcional. É claro, né, a gente tem que testar as coisas para ver se realmente vale a pena. Então, é isso que eu quero fazer. Eu já programei na maior parte aqui da minha carreira utilizando o estilo mais procedimental e depois mais orientado a objetos. E agora eu quero também ter na minha toolbox, por assim dizer, a programação funcional, um estilo de programar mais funcional. E é muito bom ter você aqui comigo, trilhando esse caminho junto. Eu tenho certeza que você também tem curiosidade, você que não programa ainda, utilizando um estilo mais funcional, eu tenho certeza que você também tem curiosidade para saber mais sobre isso. Então, antes de entrar aqui no post, para falar sobre como programar de uma maneira mais funcional utilizando o Python, eu só queria dizer isso, né, pessoal, que eu já tive vários vídeos aqui no canal, dá uma olhada aí, falando sobre programação funcional. E um que eu queria chamar a atenção é a entrevista que eu fiz com o Rafael Ring, do Nubank. Como vocês sabem, a principal linguagem utilizada no Nubank é o Clojure, e eles, de fato, usam esse estilo de programação mais funcional. Então, nessa entrevista, eu conversei bastante com o Rafael sobre essa questão e, de fato, fiquei mais convencido ainda de que é um estilo que vale a pena tentar. Eu também recomendo, se você tem mais interesse sobre esse assunto, a ver as palestras do Rich Hickey, que é o criador do Clojure. Então, chega de introdução aqui, vamos ver como que a gente faz para deixar o nosso código Python no estilo mais funcional. Dá uma olhada. Então, nesse post, o autor aqui, o Kimo, ele tem 5 ideias, né? Ele dá 5 dicas de como deixar o seu código Python mais funcional. A primeira dica que ele dá usa a ideia de list comprehensions. Então, quando eu vi esse assunto aqui, pessoal, no Python, foi realmente mind-blowing para mim. Eu achei espetacular o poder das list comprehensions. Então, basicamente, você consegue fazer operações como o map e o filter utilizando list comprehensions nas listas. Então, ele pega aqui um exemplo em Haskell,
e faz o equivalente em Python utilizando list comprehensions. Então, basicamente aqui, a gente está iterando sobre uma lista de números inteiros de 1 a 10. A gente filtra os valores pegando somente aqueles cujo dobro é maior ou igual a 12. Então, a gente vai dobrar cada um desses valores e pegar somente aqueles cujo dobro é maior ou igual a 12. E depois a gente vai, para cada um desses valores filtrados, a gente vai aplicar x vezes 2, né? A gente vai dobrar esses valores e vai retornar. Então, a lista vai ser composta por todos os números aqui, todos os inteiros entre 1 e 10, cujo dobro é maior ou igual a 12, e a gente vai dobrar esses números. Então, por isso que aqui aparece 12, 14, 16, 18, 20. Então, como é que a gente faz isso em Python? Então, basicamente, usando o list comprehensions, você coloca tudo aqui entre colchetes, aí tem esse for, então, para x nesse intervalo aqui, então ele não é inclusivo aqui no final, então é de 1 a 10, né? Ele não inclui esse último cara que você põe aqui. Então no intervalo aqui de 1 a 10, se 2 vezes x é maior ou igual que 12, ele vai dobrar esse número aqui e vai colocar dentro da lista. Então aqui tem o mesmo efeito desse código aqui em Haskell. Então a versão imperativa seria essa daqui, né? Muito mais verbosa aqui, fica muito mais simples usando list comprehensions. Então, isso aqui eu achei espetacular mesmo para você fazer esse tipo de operação em listas. Aí depois ele dá outros exemplos que eu vou pular aqui de list comprehensions. A segunda dica que ele dá é usar expressões generativas utilizando o itertools. Basicamente o que acontece, né? Quando você usa programação funcional, muitas vezes você quer fazer o que a gente chama de lazy loading. A gente quer fazer o carregamento somente quando necessário. A gente quer fazer a avaliação das expressões somente quando necessário. Porque a gente tem coisas, por exemplo, na programação funcional, do seguinte tipo, pega aí todos os números inteiros. Obviamente você não quer carregar todos os números inteiros, porque você vai fazer alguma operação em cima desses números inteiros. Então, você quer fazer o carregamento desses itens somente depois de fazer as operações. Então, aqui ele dá um exemplo daquele projeto Euler, não sei se é Euler ou Euler que se pronuncia. Então, o problema é o seguinte, se a gente listar todos os números naturais abaixo de 10, existem múltiplos de 3 ou 5. Né? E se a gente pegar todos esses múltiplos, a gente vai ter o 3, o 5, o 6 e o 9. A soma desses múltiplos é 23. Aí, o que ele pede aqui? Ache a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000. Então, como é que a gente faz isso aqui de uma maneira mais funcional, utilizando expressões generativas e o pacote itertools? Então, aqui está a solução, né? Utilizando essas funções aqui, count e takewhile do itertools, a gente faz o seguinte. Então, primeiro aqui seria todos os inteiros, né? Então, por exemplo, aqui ele não vai, obviamente, carregar todos os inteiros, porque esse conjunto é infinito. Então, é um iterador de todos os inteiros. E aqui, então, a gente guarda isso numa variável. Depois a gente vai pegar os múltiplos. Então, aqui a diferença é que, em vez de usar o colchete aqui para fazer lista, que nem a gente fez aqui em cima, na list comprehension, ele está fazendo list comprehension, mas para uma tupla. A diferença é que a tupla é immutable, ou seja, ela é imutável. Então, aqui é para a gente pegar todos os múltiplos de 3 ou 5. Então, ele pega aqui, né? Se o valor módulo 3 é igual a 0, ou seja, se o número ele é múltiplo de 3, ou o número é múltiplo de 5, aqui no caso inteiro. Então, tá vendo? Val in ints. Então, pega todos os inteiros, certo? E aí, ele vai pegar, aqui seriam todos os inteiros que são múltiplos de 3 ou 5. Obviamente que isso aqui também é um conjunto infinito. Então, ele não fez a avaliação ainda. É a ideia do lazy loading, vai fazer o carregamento só depois. E aí aqui ele faz o take while, que é para pegar todos os elementos, né, para transformar um iterador, pegando todos os elementos que passam numa determinada condição. Então aqui a gente quer somente os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000. Então ele passa essa função aqui, certo? Que vai pegar o valor só se ele for menor do que 1000, e vai aplicar para os multiples aqui. E aí depois, então, ele vai fazer a soma, né? Porque a gente quer a soma de todos os múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1000. Então, só aqui é que são carregados os dados, tá vendo? Então, isso aqui é uma espécie de lazy loading.
Porque os valores são criados somente quando eles são realmente necessários, né? Então, aqui, em nenhum desses passos aqui, a gente precisa realmente dos valores. A gente só vai precisar aqui na hora que a gente vai somar. Então, achei bem legal também essa ferramenta que a gente pode fazer para aproximar o nosso código Python de um código mais funcional. A terceira dica que ele dá aqui é usar data classes com essa diretiva aqui frozen. Então, seguindo aquela ideia de não mutar as coisas, de não mutar os objetos, e sim compor um programa utilizando funções puras, a gente pode usar essas frozen data classes aqui. Então, aqui é que ele traz aquela ideia do pragmatic programmer, como eu falei para vocês. Então, pensar em código como uma série de transformações alinhadas, que é a ideia da programação funcional também, pode ser uma abordagem libertadora de programação. Demora um tempo para a gente se acostumar, mas uma vez que você desenvolveu o hábito, você vai ver que seu código se torna mais clean, mais limpo, suas funções menores e os seus designs mais achatados. E aqui ele fala, né? Dá uma tentada, give it a try, que é o que a gente está tentando fazer aqui mesmo, né? Vamos ver como é que a gente se sai utilizando um estilo de programar mais funcional. Então, tem sempre essa ideia da gente não mutar as coisas e como o Python ele é orientado a objetos, a maneira natural aqui é realmente a gente criar, se a gente criar uma instância de uma classe, um objeto, a gente vai poder ir lá e mudar os atributos desse objeto. Então, como que a gente faz para deixar os objetos mais imutáveis? Então, uma maneira é usando data class com esse frozen igual a true, ele não vai deixar você mudar os atributos. E aí, se a gente quiser realmente mudar, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma instância nova com aquele atributo alterado. Claro, né, que isso vai, obviamente, afetar a performance, porque você vai ter muitos mais dados aqui carregados em memória. Em vez de alterar o atributo, você vai sempre retornar um objeto novo com aquele atributo alterado, mas é uma forma de programar. Claro que você tem que avaliar se esse impacto vai ser muito grande ou não. Então, tem esse replace, que é uma função aqui de data class que você pode utilizar para mudar algum atributo, mas na verdade ele não vai alterar o próprio objeto, e sim retornar um novo com aquele atributo alterado. Então, repare, em vez de a gente ter um método que altera o atributo, a gente tem uma função que recebe um cara do tipo dog aqui, né, que é essa data class, e um novo nome aqui, né, um valor para a gente alterar um atributo. E aqui ele só dá uma ressalva, né, que as data classes elas não são realmente imutáveis, porque a gente pode mudar as estruturas de dados internas, né? Se a gente tem algum atributo aqui, por exemplo, esse atributo é do tipo dict, a gente pode alterar os elementos desse dict que ele não vai reclamar, né? A gente não poderia alterar, sei lá, o name e o age, mas se a gente alterar isso aqui, como isso também é um objeto, ele não vai reclamar, mesmo com frozen igual a true aqui. Então, uma maneira de evitar isso é você colocar, por exemplo, os atributos que são objetos em outra classe, e falar que essa outra classe tem esse atributo aqui de frozen. E aí, né, o tipo aqui desse atributo vai ser dessa classe aqui. Como essa classe também é frozen, aí ele não deixa alterar o atributo aqui da instância diretamente, né? Você vai ter que usar o replace. Então você tem que fazer um chaining aqui do replace se você quiser mudar alguma coisa interna, uma coisa alinhada. É claro que isso aqui pode deixar o seu programa meio tedioso, né? Como ele fala aqui, porque você vai ter que ficar encadeando esses replaces, mas em geral, né, nos programas a gente não tem muitos níveis de alinhamento, né? Acho que seria até um bad smell se a gente tem muitos níveis de alinhamento dentro das nossas classes, que é o que ele fala aqui, né? A maioria das estruturas de dados a gente tem no máximo 2 níveis aqui de alinhamento, e nesse caso também não tem tanto problema você usar um replace aqui encadeado. Então essa seria a terceira dica. A quarta dica que ele dá é como que você faz para usar listas e dicionários de uma maneira mais imutável, né? Sem alterar a própria lista ou o próprio dicionário, como a gente faria dessa forma aqui, né? Então, se a gente quer colocar um novo valor numa lista, a gente basta colocar um append lá e vai alterar a própria lista. Ou se a gente quer adicionar uma chave nova, por exemplo, dentro de um dictionary, né, que seria um map lá em programação funcional, no Clojure, por exemplo, a gente pode fazer isso aqui,
mas isso alteraria o próprio objeto aqui, o próprio dict, nesse caso, e a própria lista. Então, como é que a gente faz para deixar as nossas listas e dictionaries imutáveis? Né? Então, uma forma é sempre criar uma nova lista quando você altera ela. É a mesma estratégia da classe lá, da instância. Então, você pode fazer isso. Né? Aqui, ele é o split operator que ele usa para, tipo o spread lá do JavaScript. Então, ele vai pegar essa lista aqui, vai fazer um spreading dos elementos da lista, e aqui você está adicionando um novo elemento na lista, mas na verdade você está criando uma lista nova, em vez de alterar a lista que você já tinha. Mesma coisa com o dictionary, só que aí você vai usar o asterisco, asterisco, e o dictionary original que você tinha, e a nova chave vem aqui do lado. E aqui ele dá uma outra dica, né? Se a gente usa as nossas listas de maneira read-only, sem mudá-las, a gente pode utilizar esse tipo aqui que é o sequence, que vem lá no typing system do Python. E esse sequence, ele é imutável, né? Com as strings lá do Java, por exemplo. Então aqui ele fala, eu acho bom sempre essa ressalva, né? Você que decide, né, se criar novos objetos em vez de mutá-los é a solução correta para o seu programa. Talvez em casos mais críticos, em que de fato a performance deve ser levada em conta, de maneira geral, melhor você mutar mesmo, né, as listas ou os objetos e não sofrer esse overhead de criar novos objetos. Mas, assim, sinceramente, a maioria dos programas que a gente faz aqui, a maioria das aplicações web, a gente vai fazer muito pouco dessas manipulações aqui, a gente vai alterar muito pouco os nossos objetos. Então, eu não vejo tanto problema em usar uma abordagem mais imutável. E aí, a quinta dica que eu achei bem legal também, trazendo novamente o Pragmatic Programmer, ele fala daquela ideia de você não usar herança. E ele dá uma opção aqui, que a gente tem no Python, que é usar Type Union instead of Inheritance. Então, a maneira mais orientada a objeto de fazer uma coisa desse tipo aqui, né? Então, você tem um animal, que é uma superclasse, que fala alguma coisa, né? Um animal que solta algum som, por assim dizer. Aí você pode ter o seu cachorrinho, o seu gato, e aí a gente estende, então a gente usa de herança para estender animal. Então, ambas essas classes vão ter o método say, né? Só que a implementação vai ser diferente em cada uma delas. E aí a gente pode ter, por exemplo, uma função que recebe uma sequência de animais e a gente pode iterar sobre esses animais e mandá-los dizer alguma coisa, né? Mandá-los fazer o som deles, o som próprio de cada um deles. E aqui ele fala o seguinte, né? Que em vez de usar herança, a gente pode usar a union para fazer isso. Que basicamente aqui que eu estou falando, né? Eu quero um tipo aqui que une os dois tipos, dog e cat. E com isso eu posso ter uma sequência desse tipo aqui, e eu posso passar tanto dogs quanto cats aqui para essa sequência, né? Eu posso ter uma sequência que tem gatos e cachorros, e eu posso fazer a mesma coisa que eu faria utilizando a herança. É claro que aqui, né, pessoal, a gente fala de herança, mas a gente poderia ter só uma interface aqui, uma classe abstrata, que não tem tanto problema. A gente já falou sobre isso aqui no canal. O problema é quando você tem herança e você tem sobreposição de métodos, que é esse caso aqui, apesar que essa implementação não faz muito sentido, né, só está lançando uma exceção, mas tem alguma implementação na classe, na superclasse aqui. Então, é isso que a gente quer evitar. Então, nesse caso, a gente poderia usar uma interface aqui, mas achei legal de saber que existe essa opção de usar o union aqui para definir um tipo, né, que é a união de vários aqui outros tipos. E, a bem da verdade, o Python sendo uma linguagem dinamicamente tipada, a gente não precisaria fazer nada disso, né? Se a gente sabe que os objetos que a gente vai passar aqui para essa sequência, todos eles têm esse método say, a gente poderia tranquilamente fazer uma sequência de qualquer tipo de animal que tem o método say, sem precisar fazer esse protocolo aqui, por assim dizer, que a gente conseguiria esse mesmo comportamento. Claro que não teria a checagem de tipos aqui em tempo estático, e a gente pode utilizar o sistema de tipos aqui do Python, e a gente pode verificar isso aqui em tempo de compilação. Então, essas eram as dicas que eu queria mostrar aqui para você, para deixar o seu código Python em um estilo mais funcional. Espero que você tenha curtido. Eu vou tentar utilizar essas dicas aqui no meu código lá no The Wise Dev.
E a minha ideia é que o próximo vídeo já venha aqui com um exemplo concreto de uso dessas coisas com um modelo de entidades mais funcional. Eu espero que você tenha curtido, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.